Gente, eu venho aqui dar uma explicação sobre esse símbolo aí, ó, né? Que é da denominação X. Por que das diferenças, né? Eu falo isso porque eu batizei nessa própria igreja e o próprio Messias Joshua Yahweh, os sábios entre as eras, né? Quando você tem uma profunda emuná, um profundo Espírito Santo, um profundo de revelação, o próprio Espírito te revela essas coisas aí. Então, é, não é coisa de invenção. Olha para você ver o tamanho da diferença dos símbolos, entendeu? Qual é o demônio? O que tem por trás? Porque toda uma logo, toda uma tábua de alguma empresa, ela tem um significado por trás, né? Você vê as duas de cima e totalmente diferente, né? O que era para ser, né? Olha para você ver essa logo aí, quando você faz isso aí, né? Você procura saber qual que é, né, o demônio que tá por trás aí. Já reparou? Já reparou na nota de US$ 1? Entendeu? Tem um olho que tudo vê. Então, pessoal, isso é muito sério, cara. É muito sério, porque vai descodificando, né, as mensagens subliminares. Cara, é muito interessante, cara. Quando você consegue ver essas coisas, cara, é descomunal, cara. E eu falo assim que você quando você vai, cara, você vê hoje eu vou numa reunião dessas, cara, eu vejo que o próprio Satã, cara, o próprio Satanás, o diabo, cara, ele vende a palavra de Deus. Entendeu? Ele vende, ele coloca o Cristo crucificado, ele coloca as imagens dos santos, cara. Ele vende toda essa indulgência para entrar no céu. O próprio Satanás, cara. Sendo que o Messias deu de graça, é só acreditar nele, se entregar e se batizar, cara. E o jugo dele é leve porque o jugo de toda qualquer entidade, né? Você tem que dar uma entidade, e se você não dá, você vai ser cobrado. Então, o jugo dessas entidades são muito pesados, porque se você não dá, você vai ser cobrado, ao contrário do Messias. É só entregar e acreditar, cara, e ele transformará você. Ao contrário dessas entidades, que se você não fazer por elas, cara, elas tiram sua vida, elas tiram a vida de um ente querido seu. Então o jugo é muito pesado, ao contrário do jugo do Messias, do sábio entre as eras, que não cobra nada, só basta você acreditar e se entregar e botar em prática suas palavras, cara. Apesar que ele não é criança, cara. Então, cara, é muito revelador, é muito descomplicente, é muito enigmático, cara. E a gente, cara, eu tava ontem mostrando, e até eu falei com a mulher, cara. Ela veio me evangelizar. Eu falei assim, cara, eu já fui dessa igreja. Onde vocês estão, cara? Vocês levam vocês batizam as pessoas, depois você correm da responsabilidade, cara, porque é uma ovelha que quando vocês batizam, é uma ovelha. Depois vocês deixam suas ovelhas, estão no templo, aí suas ovelhas, igual eu que tá para um lado para o outro, sendo perseguida pelos lobos, aonde estão vocês? Vocês estão dentro da igreja, vocês estão dentro do templo. O templo só quer dinheiro, cara. E vocês, aonde vocês estão para ajudar, para dar um prato de comida, cara, para botar na sua casa para dormir? Aonde vocês estão? Quando a gente mais precisa, a gente que são ovelhas, a gente batiza, cara. Então, não batize essas pessoas. Se vocês não são capazes de fazer para elas e por elas. Aí a mulher enfesou, eles nunca que aceita a verdade. O religioso ele nunca que aceita a verdade.
Então, se você não pode fazer por uma pessoa, batizá-la, se você torna ela uma ovelha e não pode fazer nada por ela, então não batize ela. Não batize ela, não mostre ela o caminho, porque você não vai conseguir fazer nada para ela. E por isso vocês estão no templo, comendo, bebendo e dormindo, como era antigamente, com medo dos fariseus, dos mestres da lei, de ser expulso dos templos, de não ser aceito mais. Porque é assim que vocês fazem. Vocês vão, tira, né, a oferta de tudo quanto pode, que até hoje é assim. Dão ao templo o que sobra, vocês dão para os irmãos da rua. Leva para os irmãos da rua palavras amargas. Por isso, muita gente deixa de acreditar no Messias, né? Porque vocês falam o nome de um Messias Salvador, cara, e faz muita gente desistir, acreditar que ele existe, que ele vai salvar, porque vocês levam um falso evangelho, igual eu fui pregar para a mulher falou que já estava cansada de ouvir de Jesus Cristo, já estava cansada de ouvir disso, daquilo e daquilo outro. Cara, então é assim, cara, se torna coceira aos ouvidos, cara, de tanto esses religiosos falarem, e não fazer nada, e não fazer nada. Para quem necessita de verdadeiramente de ajuda, e não é assim Jesus Cristo fala. Se fosse me visitar quando eu estivesse na cadeia, estivesse na rua, me desse de cobrir, de vestir, não é assim? O que vocês fizeram por mim? E muitos crentes evangélicos que acreditam em Jesus Cristo morando na rua porque perderam tudo. Satanás tirou tudo dessas pessoas na rua. E os que estão no templo não são capazes de fazer nada para essas pessoas que estão na rua, nada para essas pessoas que estão na rua. São covardes, sempre estão com medo de tomarem, de perder os seus cargos, os seus empregos, sempre estão com medo de seguir o verdadeiro Messias. Segue esse Messias do que eles falam, da boca para fora, esse Messias crucificado, esse Messias de estátua, não o Messias verdadeiro, místico, que é do coração, esse Messias que é verdadeiramente do coração, esse Jesus Cristo que é verdadeiramente de coração, mas esse falso Messias, esse Messias de estátuas, de imagens, que não pode fazer nada. Leva tuas palavras, suas palavras são vida, suas palavras, se deixarem entrar, elas vão fazer efeito e vão transformar, e não existirá diferença alguma entre os irmãos de qualquer classe que seja, qualquer etnia, mas prefere mentir para si próprios, prefere enganar a si próprios e enganar os próximos irmãos ainda, com suas mentiras, que Jesus Cristo salva, que Jesus isso é aquilo, que Jesus isso é aquilo. Jesus Cristo vai salvar o dia que você botar a palavra dele em prática, e você que é ser humano, ajudar um outro ser humano igual a você fisicamente, e depois fazer ele entender espiritualmente. Então você irá fazer seu irmão entender espiritualmente que Deus existe espiritualmente, e que Jesus Cristo, ele nunca morreu. Ele está vivo em todas as palavras dele, só basta colocar a palavra dele em prática, então a transformação vai ser feita. Só que eles não deixam, os construtores não deixam, Satanás não deixa, tem que vender, 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 nunca revelar, nunca revelar. Então, quando você revela a verdade, então Cristo chega a todos nós, o verdadeiro Messias chega a todos nós, imunda o nosso coração.
e tira todas as escamas dos nossos olhos. Então será como aquela mulher samaritana que foi buscar água. Não é nem em templos, e nem em morro, e nem em montanhas, e em espírito e verdade. Então, esse espírito em verdade irá inundar todos os corações. Então, Cristo habitará em todos nós, seres humanos. Não será esses demônios que colocam fardos pesados e tiram a vida, tiram toda, que você tem que dar coisas em troca, Baal, Asherá, Astarote, Lilite, Beuzebu, todos esses demônios, inclusivemente muitos demônios que Salomão cultuou, né, para que pudesse fazer algo em troca. Então, o Cristo, ele não coloca fardos pesados, ele não coloca fardos. Só que as pessoas preferem esses fardos pesados. As pessoas preferem buscar algo, né, para almejar algo, para sempre ter algo, sempre querer ser algo, né, sempre querer, né, ser rei, sempre querer ser Deus, assim como foi lá nos princípios, dos primórdios, mas esquece que nunca serão reis, porque o próprio Messias falou que aquele que tentar ser o maior aqui na terra será o menor no reino do céu. E por isso muitos estão sendo enganados, porque aquele que tenta ser maior aqui, menor ele é, cada vez menor ele é, cada vez menor ele é. E o que é menor aqui, como Lázaro foi, maior ele é no reino do céu. Então, cara, é muito enigmático, porque isso verdadeiramente funciona. Isso é verdade, isso é espírito em verdade, isso é emuná puro, isso é pura revelação do espírito. Então, quando você limpa, você tira todas essas escamas dos seus olhos, você tira todas essas feitiçarias que estão te enfeitiçando, te proibindo de ver a verdade, de proibindo de ver a palavra, né? A palavra sagrada como ela é, porque saiu de pessoas sagradas, saiu de pessoas sábias, né? Por isso Joshua, né, o Messias, o verdadeiro Jesus Cristo, né, Yoshua Yahweh, né, Yahweh, e é assim, cara, que deveria ser, é assim que deveria ser, toda a gente, cara, deveria tirar dos nossos olhos essas escamas, essas feitiçarias, cara, esses encantamentos que não nos fazem enxergar a verdade. Então todas as feitiçarias, elas cairiam por terra, por chão, cara. Porque as pessoas saberiam de toda a verdade, o mundo seria um mundo diferente, onde habitaremos em comum em comum reunião, porque todo mundo aqui, cara, e é o celeiro de Deus, e essa terra é o celeiro de Deus, onde tem as suas ovelhas, indiferentemente de ser Estados Unidos, América, Europa, Ásia Central, tudo isso aqui é o celeiro de Deus. Então não ia ter mais diferenças. E logicamente o Messias mais rápido viria para habitar entre nós. Só que essas pessoas, elas preferem enganar, ludibriar e não aceitar verdadeiramente a palavra que é verdade, a palavra sagrada que saiu da boca de sábios, que saiu da boca de pessoas inteligentes que existiu, pessoas que verdadeiramente são deuses, pessoas que verdadeiramente souberam e sabem o que estão dizendo através de um só Pai, de um só Deus, o Espírito Supremo Superior, o Criador de todas as coisas.
Então, pessoal, essas pessoas, elas têm que cair essas escamas, elas têm que ser, né, descobertas. Essas pessoas, essas pessoas que mentem, esses fariseus que mentem, que roubam, cara, eles têm que ser descobertos, e a verdade ela tem que vir à tona, a verdade ela tem que ser revelada, a verdade, porque a verdade ela carece muito de pessoas entendidas, de pessoas sábias, cara, que quanto mais for sendo revelado, então, cara, Deus voltará mais rápido para nós, cara, e habitará em todos nós, então não haverá então haverá nem choro, nem ranger de dente, então não haverá mais agonia, então não haverá mais decepção, lágrimas, porque Ele secará todas as nossas lágrimas, indiferente do que é e do que são as coisas, porque é assim é que devia ser. Os nossos pecados nos mantêm afastados. Então, se a gente não aparar os nossos pecados, as nossas escamas, todos os dias a gente são levados todos os dias ao matadouro. Somos levados todo dia ao matadouro. E eles comem a nossa gordura, que somos ovelha, e nos escravizam, né? E tira todo o proveito que há em nós, cara. E nos sugam, e nos suga, e nos suga, e nunca que dá o dízimo, e fala a quem roubará a Deus, sempre sendo que eles é quem rouba a Deus, eles é quem mente, eles é quem furta a Deus, e depois joga essa culpa nos pobres coitados, e esses que eram dos templos religiosos da antiguidade, na época de Jesus Cristo. E esses existem até hoje, descendentes dos antepassados que mataram os profetas. Eles existem até hoje. Não é assim que Jesus Cristo falou, que perseguiram e mataram os profetas de Deus. Mas Deus dará a eles o retorno, porque eles mentem, eles roubam e fala que os pequenos roubam a Deus, os pequeninos roubam a Deus, mas esquece que o reino é dos pequeninos, daqueles que se fazem como criança, não é deles que dizem ser, né, detentores, porque eles, né, leem a Bíblia, entende do hebraico, mas não revela a verdadeira essência do Messias e negam o Messias, negam a vã filosofia do Messias e roubam e fala que mal nós fizemos, né? Como prostituta limpam a boca, né? Que mal nós fizemos, não é? Dizia Salomão, a mulher prostituta é assim, ela limpa a boca e fala que mal nós fizemos.